agora? Tá bom. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à comissão pelo convite a participar dessa audiência e também parabenizar a comissão pelo seu trabalho e parabenizar de novo a doutora Silvia. Para o International Mediation Institute, ou IMI, é uma satisfação enorme participar nesse momento tão importante no mundo da resolução de conflitos aqui no Brasil. Eu já enviei ao Leandro uma folheta sobre o IMI. Eu não sei se todos os integrantes tiveram a oportunidade de ler. Eu posso dizer, como o presidente me solicitou, algumas palavras breves sobre o que é a IMI. O International Mediation Institute é uma organização sem fins lucrativos, sediado na Haia, Holanda, que tem como missão o crescimento de mediação no mundo. Foi fundado em 2007 e, para essa missão, a IMI tem dois objetivos principais. Um é certificar mediadores de alta qualidade e certificar, no mesmo tempo, programas de qualificação desses mediadores. E o segundo é funcionar como think tank, como nós digamos em inglês, o americano fala. O think tank é um tipo de usina, fábrica de ideias para compartilhar melhores práticas de mediação mundialmente. Por exemplo, se na Holanda tem uma prática nova que pode ser útil nos outros países, nós distribuímos, principalmente pelo nosso website. Até agora, o IMI já certificou uns 400 mediadores no mundo em uns 45 países diferentes. Só para esclarecer, o IMI não oferece qualquer serviço de administração de casos de mediação, não faz mediações, nossa função não é isso, é função das câmaras, como as câmaras que estão aqui hoje. E, nesse sentido, nós não concorremos com as câmaras, bem ao contrário, nós cooperamos com várias câmaras para tentar trazer a melhor qualidade de serviço de mediação. Bom, como representante de uma instituição internacional, eu acho apropriado eu tocar nos temas gerais neste PL sobre o aspecto de mediação extrajudicial. Eu vou falar sobre algumas disposições com referência de minha própria experiência como mediador e advogado, principalmente nas disputas comerciais internacionais, na minha experiência. Se der tempo e com a permissão do presidente, a doutora Andrea vai tocar rapidinho sobre umas questões de confidencialidade e cadastramento de mediadores. Tá? Bom, referente à estrutura desse PL sobre mediação extrajudicial, eu acho, nós, a IMI, na verdade, achamos ótimo a ideia de separar mediação extrajudicial de mediação judicial, porque são duas coisas bem diferentes e eu acho já um grande passo a comissão ter feito isso. E talvez mais importante, o fato de ter um PL de mediação extrajudicial já é um grande passo para legitimar o processo de mediação, que não sempre foi o caso aqui, e dessa maneira, tirando mediação daquela sombra de dúvida jurídica que tem. Eu acho que o PL também deve definir de uma maneira bem clara o que é mediação, quem é o mediador e o que é exatamente mediação extrajudicial, para não ter confusão entre mediação e conciliação, mediação judicial e extrajudicial. Eu tenho um rodapé aqui, algumas definições muito breves que eu posso passar por e-mail como sugestões apenas, por exemplo. Eu acho que um bom PL deve reconhecer os princípios e características fundamentais de mediação, que essas
características que realmente definem a mediação como um processo único. Quer dizer, autonomia das partes, voluntariedade, flexibilidade e informalidade desse processo, altamente flexível. Privacidade, confidencialidade, neutralidade quanto ao mérito do conflito e imparcialidade quanto ao relacionamento com as partes de advogado. Estou neutro, estou dizendo. E autoridade das partes no processo, que é muito alto. E consensualidade da resolução do conflito. Eu acho que o PL deve ser leve em detalhes, deixando a regulamentação a cadres de profissionais e instituições de mediação. Até porque fica um pouco difícil fazer mudança na lei depois. É porque a própria mediação é um processo em si bem flexível. Bom, referente ao conteúdo do PL, eu vou passar a palavra brevemente à doutora Andrea para falar rapidinho sobre confidencialidade das informações e cadastramento de mediadores. Eu vou fazer um complemento rápido ao que o Paul falou com relação à confidencialidade, que foi do nosso entendimento que o anteprojeto deveria conter dispositivo referente à confidencialidade se estender a todas as informações trocadas durante o procedimento da mediação. E que tanto o mediador e a sua equipe, em virtude da função do dever de sigilo inerente à sua função, não poderiam divulgar ou mesmo depor com relação aos fatos oriundos da mediação. E outra questão que nós gostaríamos de comentar é a questão do cadastramento nacional de mediadores que alguns profissionais têm defendido. Nós entendemos que, no caso da mediação extrajudicial, esse tipo de cadastro seria desnecessário, inclusive levando em consideração os norteadores principais da mediação, que são o princípio da autonomia da vontade e o princípio da informalidade. Então, a gente acha que nós entendemos que o próprio mercado vai se encarregar de regular. Esse mercado já é conhecido por ser bem competitivo. E o Paul vai mencionar agora alguns casos que ele participou internacionais que haviam esse cadastramento e que limitou o trabalho dos mediadores. Então, para as pessoas aqui na sala que são arbitralistas, eu tenho vários colegas arbitralistas aqui na sala, talvez eu vou falar rapidinho sobre uma proposta de cadastramento no estado da Flórida, nos Estados Unidos, de arbitragem que foi meio desastroso. Por que eu estou falando? Porque eu acho que a ideia de cadastrar mediadores extrajudiciais não é necessariamente uma boa ideia. A Ordem dos Advogados da Flórida, faz uns anos, acho que foi 5 anos já, 5, 6 anos, eles aprovaram a regulamentação da própria ordem, exigindo todos os advogados que não têm a certificação da Ordem da Flórida, sejam advogados estrangeiros ou advogados norte-americanos dos outros estados, que fazem arbitragens sediados no estado da Flórida, sejam domésticos ou internacionais, teriam que cadastrar frente à ordem daquele estado, pagar uma taxa e, pior ainda, seriam limitados a apenas participar em apenas 3 arbitragens por ano. Agora, lá na Flórida. Agora, você se imagina, você, o advogado ou advogada brasileira, com clientes com várias arbitragens internacionais, sediado lá porque o contrato já tem isso, a cláusula compromissória, não pode mudar isso depois muito fácil. Agora, o seu cliente não vai aceitar muito bem, nem você restringe constrangimento, apenas três audiências. Então, esse foi meio desastroso, até que o mercado, a própria arbitragem tem um mercado, claro, mediação tem um mercado. Os concorrentes da Flórida, por exemplo, New York e outros estados que têm interesse em sediar a arbitragem, já saíram com muita publicidade negativa e tal.
E nós que estávamos trabalhando na seção internacional da Ordem dos Advogados da Flórida, montaram uma campanha, graças a Deus que conseguimos tirar arbitragens internacionais desse âmbito. Então, para a arbitragem internacional não tem esse limite ou constrangimento. Mas a ideia foi meio desastrosa e na área de mediação, se o Brasil tentar fazer a mesma coisa, vai ser um tipo de reputação negativa. Eu acho que pode, especialmente, atingir a mediação internacional, que é de comércio entre empresas. Tá? É uma área importante para empresas utilizarem mediação para conter custos e agilizar os negócios. Bom, tem uma coisa um pouco relacionada a isso, que é certificação de mediadores. Eu tenho uma experiência também que não foi muito boa com isso, mas nós acabamos driblando o problema. Eu fui chamado pela CCI Paris para fazer uma mediação, uma dessas internacionais, entre empresas na área de energia elétrica e resseguros e tal. Envolveram 6 empresas diferentes de países do Centro-América, Europa e Estados Unidos. Foi muito complicado, o que se chama multi-party em inglês. Tá? Acho que em português também tem essa expressão, não tem? Com valor de entre 6 e 10 milhões de dólares, dependendo do cálculo. Agora, eles pediram à CCI fazer a mediação no Panamá, naquela época, 2010, 2011, se não me engano. O Panamá teve, talvez ainda tenha, eu não tenho certeza, uma exigência da lei que qualquer pessoa que quer atuar como mediador no Panamá tem que ser certificado pelo Ministério da Justiça, tem que ser cadastrado, certificado pelo Ministério da Justiça, carimbado, e para fazer isso, deve fazer um longo treinamento lá no Panamá. Eu acho que talvez foi bom para estimular a indústria de turismo e tal lá, porque o treinamento era 2 meses, 1 mês, 2 meses. Claro que as partes não quiseram esperar. Eu já falei isso, entrei em várias conversas e finalmente acabamos mudando a mediação para Miami. Então, que é o resultado? O Panamá perdeu a mediação. Foi, em inglês, backfire. Eu não sei como se fala em português. Saiu pela placa. Caiu no pé. Então, isso aconteceu. Realmente, uma pena, mas... Bom, outra coisa. Tipo de mediação autorizada. Eu ouvi, eu não sei como que está o texto do PL, porque nós não temos direito de saber, mas eu ouvi que tinha algumas propostas para limitar o tipo de mediação, aquela tal chamada mediação facilitativa, porque tem vários tipos de mediação, dependendo do grau de participação do mediador. Tem facilitativa, tem avaliativa e tem transformativa, então, pelo menos esses 3. Agora, facilitativa é mais light, a mediador, tipo, mensageiro com alguns toques de comunicação. Avaliativa, o mediador pode propor ideias que as partes nem pensaram em considerar, porque eles estavam bloqueados emocionalmente, ou não era muito criativo, ou outra perspectiva e tal. Tinha um gong ali. Estou terminando, não tem muito. Eu, pessoalmente, atuei em várias mediações internacionais, onde eu fiz aquela mediação avaliativa e resolveu. Então, eu acho também que não é exatamente o papel da legislação de limitar o tipo de prática do mediador. Essa é uma coisa mais técnica. Então, essa é a opinião do AMI também. Bom, finalmente, o último item que eu tenho é sobre remuneração de mediadores, porque isso não era um assunto que eu levantei, alguém me perguntou sobre isso. Nós sabemos bem aqui no Brasil que o costume, o advogado
ser remunerado, às vezes, com honorários de porcentagem da causa. A pergunta é se é apropriado para mediador, por exemplo, um mediador, a maioria provavelmente são advogados, também são alguns psicólogos e tal, mas ou dependendo do tipo de mediação, seja familiar ou comercial. Então. Mas a pergunta é se é apropriado aqui no Brasil para um mediador ser compensado recebendo honorários, uma porcentagem da causa em jogo. Eu acho que não, porque o mediador deve ser completamente neutro e imparcial, sem tentar forçar a barra para chegar a um acordo, porque ele vai ganhar uma porcentagem. Então, mesmo se o mediador não tem essa ideia, é bom tirar essa ideia da imaginação da mídia, do público. Eu acho que a imagem da instituição de mediação também é importante de preservar a imagem, tanto como o fato que ocorre em tal causa ou outro causa. Então, eu acho que o próprio mercado para mediadores já está bem estabelecida mundialmente, e aqui no Brasil também, a base de tabela normalmente é por hora. Eu acho que eu acho melhor ficar assim, mas eu acho que a porcentagem vai dar problemas éticos de percepção de conflito de interesse. E com isso eu vou terminar, agradecer a vocês.